Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à aula 4 desse curso tão maravilhoso que é a Introdução ao Ministério Infantil. E hoje eu quero falar algo muito importante com você, que é sobre as estratégias de ensino. Você lembra nos vídeos anteriores que eu falei que a criança ela não aprende da mesma maneira que o adulto, ou que as estratégias de ensino para a criança são diferentes? Porque a criança aprende mais pelo que ela vê, muito mais do que pelo que ela ouve, porque o visual atrai muito mais os olhos da criança. O exercício interativo, as atividades práticas vai fazer essa criança guardar muito mais aquilo que você está tentando passar como ensinamento para ela. Então eu dou exemplos para você hoje, como os jogos interativos. Hoje na igreja a gente tem já há muitos anos dentro da igreja as famosas maratonas bíblicas. Sabe, você pegar o teu grupo de crianças e dizer para eles assim, olha, no nosso próximo encontro nós faremos uma maratona bíblica. Aí você pode dar um livro da Bíblia, ou às vezes um personagem bíblico e dizer, ó, estuda esse livro, um exemplo. Vai estudar o Evangelho de Mateus, porque as perguntas vão ser sobre o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Aí aquelas crianças em casa vão chamar os pais para aprender, porque elas são competitivas. Principalmente na idade de 7 anos para cima, elas são muito competitivas. Então você falar para elas que vai ter uma maratona bíblica, isso vai realçar muito o desejo delas quererem participar. Então essa é uma das atividades que você pode fazer na sua igreja. Em um certo tempo, quando eu ainda liderava crianças e adolescentes, nós fizemos uma reunião que a gente chamava de Te Encontro na Sexta. Uma vez no mês, na sexta-feira, todas as crianças se reuniam, os adolescentes se reuniam no nosso templo sede da igreja, e lá nós tínhamos maratona bíblica, maratona com louvores e todos os tipos de brincadeiras e jogos interativos a respeito da palavra de Deus, é claro, para que as crianças pudessem aprender. Gente, a igreja lotava de crianças e era muito divertido. Muitas dessas crianças hoje já são adultos, são obreiros, são líderes de departamento, mas participaram desse Te Encontro na Sexta que nós fazíamos. Então você pode sim pegar um dia especial, quem sabe o próprio culto infantil que você realiza uma vez por mês ou cada 2 meses na sua igreja, não sei como é que é na sua denominação, mas você pode fazer um dia onde as crianças podem ter um ambiente interativo. Mas você precisa abrir a sua mente para entender que a criança, para ela aprender, é de forma lúdica, estratégica, divertida e aconchegante. Não adianta querer pôr uma criança sentada num banco quietinha, ouvindo um adulto falando 2 horas, que é muito provável que você não vá conseguir fazer isso. Mas quando você traz essa criança para um ambiente onde ela se sente acolhida e se sente não mais um peixe fora d'água, mas ela vai poder participar daquela interação e não deixa de estar cultuando a Deus. Porque se ela estudou a Bíblia, por exemplo, para participar de uma maratona bíblica, ela pôde receber de Deus um alimento espiritual quando estava lendo junto com o pai, com a mãe, ou se ela sabe ler sozinha, ela se alimentou. E foi por causa desse trabalho que isso aconteceu. Outras coisas também que as crianças amam é a dramaturgia, né? Fazer pequenos teatros com crianças, eles amam participar, e quando você dá um papel especial ali de um personagem bíblico, de uma história divertida da palavra de Deus, eles vão se dedicar ao extremo para fazer o melhor. E quando eles fizerem, aqui eu abro um parêntese para dizer para você, parabenize essa criança pelo esforço que ela teve. Claro que talvez numa visão adulta, talvez um adulto que não entenda e vai olhar e falar assim, nossa, mas aquela criança não fez nada. Mas você, como líder do departamento, precisa afirmar na mente dela que ela se esforçou, e por isso Deus fica feliz pelo esforço dela em se dedicar a aprender a palavra de Deus e, quem sabe, interpretar um personagem bíblico. As escolas de férias e tantas outras reuniões que você pode fazer com as suas crianças, além do culto mensal que você tem do departamento infantil, que nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, nas próximas aulas, mas que você possa entender que no universo do Ministério Infantil existe um leque gigantesco de atividades que você pode fazer com eles, fazer
interpretações de um teatro bíblico, fazer maratonas bíblicas, fazer eles trazer de casa algo especial que lembra Deus para eles, ou fazer eles entender que o relacionamento com Deus pode ser também dividido com os outros colegas, porque essas estratégias farão não só com que eles aprendam, mas que eles possam também compartilhar com os outros coleguinhas e quem sabe na sua casa ou no meio da sua família aquilo que aprendeu na igreja. É tão importante e especial quando uma criança olha para você como uma referência. Eu tive esse privilégio, pela misericórdia de Deus, de ter adolescentes e crianças vindo até mim e pedindo conselhos. Esses dias mesmo, uma criança veio em mim e falou assim: tio, eu vou viajar com a escola porque eu vou num campeonato de futebol. O que você me aconselha a fazer para eu não errar lá, para eu não fazer coisas erradas? Como que eu devo me comportar lá? Eu me senti tão feliz de receber essa adolescente perguntando isso e dei um conselho com base na Bíblia Sagrada para ela, saiu feliz e contente. Então, quando você traz esses jogos, essas interações, claro que tudo a Bíblia como referência, a palavra de Deus como alicerce, porque o teu papel não é apenas fazer um ambiente divertido, porque não adianta ter brincadeiras, não adianta dar risada, não adianta ter um ambiente muito alegre se a criança sair dali sem ter aprendido nada da palavra de Deus, porque ela precisa aprender que ela também, como qualquer ser humano, é pecadora e carece da misericórdia de Deus. Ela precisa aprender que ela precisa aceitar Jesus como Salvador, que ela precisa entregar a vida dela a Jesus para que ela possa morar no céu. Quando eu vou pregar em congressos infantis ou culto infantil, quando eu faço apelo, eu digo para as crianças: vocês querem ir para o céu? Elas dizem: eu quero, elas gritam bem alto. E eu digo: existe um passaporte, existe um documento para fazer você ir para o céu, existe algo que vai te proporcionar essa viagem tão maravilhosa que é ir morar no céu com Jesus. E eu pergunto: vocês querem saber que passaporte é esse? E eles gritam de novo: queremos. E eu falo: esse passaporte se chama Jesus Cristo. Você precisa entregar a tua vida a Jesus, e entregando sua vida para Jesus, você recebe o direito de ser chamado filho de Deus e vai poder morar com Jesus no céu. Porque a criança precisa guardar na sua mente isso, porque por mais que você seja da igreja, teu filho esteja nascido na igreja, filho de crente não é crentinho. Ele precisa também, quando chegar à idade correta, que ele estiver entendendo o que é certo e errado, ele precisa aprender que ele precisa entregar a vida dele a Jesus, pedir perdão pelos seus pecados e ensinar as crianças, sobretudo, a ter temor por Deus. Sabe o que é temor? Não é ter medo. Muitos confundem temor com medo. Por que não é igual? Porque provavelmente você foge daquilo que você tem medo. E não é isso que Deus quer de você, que você fuja dele. Pelo contrário, Deus quer que você se achegue ainda mais. Então, se você tiver medo, provavelmente você irá se afastar. Então, temor não é medo. Temor é reverência. Temor é respeito. Temor como eu contei em vídeos anteriores, aquela criança que disse: eu não aceito que brinque com as coisas de Deus. Por quê? Porque ela acha tão sério, tão sagrado aquele assunto, aquele objeto, que ele não aceita que outras pessoas brinquem com aquilo, porque ela aprendeu que tudo que vem de Deus precisa ser guardado no coração e que Deus precisa ser reverenciado, precisa ter esse respeito, essa honra, a mesma honra que você tem pelo teu pai, pela tua mãe. Sabe quando você chega para os mais velhos e diz: bença pai, bença mãe? Isso é honra, respeito, temor pelos seus pais. Ou quando seu pai e sua mãe vai visitar a sua casa, você não vai no mercado, compra a melhor comida, a comida que ele gosta, o refrigerante que ele gosta. Por quê? Porque você tem um respeito por aquela pessoa. É isso que você precisa ensinar para as crianças, ter essa reverência, esse respeito com Deus, e Deus com certeza vai derramar toda sorte de bênçãos sobre o seu departamento aí na sua igreja. E aqui eu repito, tudo debaixo da oração, tudo de joelhos dobrados diante de Deus, e Deus fará você vencedor no quesito ministério infantil. Deus abençoe você.